Estreia agora, dia 20 de fevereiro, nos cinemas do país, O Brutalista. Eu sou o Rafael e esse é o Papo no Ar. Eu já aviso pra você que o vídeo tem spoilers. Dado o recado, vamos começar o vídeo de fato. Pessoal, O Brutalista é um épico cinematográfico sensacional. Ele se divide em 3 capítulos. O primeiro deles se chama O Enigma da Chegada, o segundo, O Núcleo da Beleza, e o terceiro, a primeira Bienal de Arquitetura. Ele é dirigido pelo Brad Colbert, que é responsável pelos filmes A Infância de um Líder e Vox Lux. O que me chama a atenção no Brutalista é que ele se assemelha em alguns pontos a 2 filmes que eu gosto bastante. O primeiro deles é o Oppenheimer do Christopher Nolan. Qual é a primeira semelhança? A duração do filme. Enquanto o Oppenheimer tem 3 horas de duração, o Brutalista tem 3 horas e 36 minutos. E eu aproveito já para deixar um recado para vocês, que é o seguinte: vai ter um intervalo de 15 minutos na sessão, pessoal. Vai aparecer uma foto do casamento dos personagens principais, um cronômetro rolando 15 minutos. E aí você levanta, bebe uma água, vai ao banheiro, compra uma pipoca e volta, obviamente, para continuar vendo o filme. Não estranhe isso. É uma prática que resgataram do passado e acontece em alguns países europeus. Você dá um pause ali exatamente para acontecer isso que eu falei para vocês. As pessoas levantarem, beberem uma água, irem ao banheiro e não perderem nada do filme. Qual é a outra semelhança que os filmes têm, o Oppenheimer e o Brutalista? Ambos os diretores trabalham com temáticas que não têm grande apelo para o público comum. Um é o Oppenheimer, uma figura que quase ninguém conhecia. E a outra é que é o pai da bomba atômica, então não é um assunto que chama tanta atenção. E o Brad Colbert traz a arquitetura para o cinema, o estilo brutalista, que é um assunto que, vamos ser sinceros, né? O Oppenheimer tu ainda escuta ali vagamente na aula de história. Agora, arquitetura, brutalismo, cara. O cara, ele faz um filme que realmente não chama muita atenção das pessoas. E aí, em contrapartida, o Brutalista ele tem uma desvantagem e uma vantagem em cima do Oppenheimer. A desvantagem é que o Brad Colbert ele não tem o nome do Nolan. O Nolan chama as pessoas ao cinema. Por mais que o pessoal fale do Barbenheimer, evento esse que eu já falei pra vocês, não existe de fato para o grande número de pessoas, ele existe dentro de uma bolha, e não é por causa disso que as pessoas vão ao cinema, né? Elas vão por causa do nome do Christopher Nolan assistir o Oppenheimer. O Brutalista ele não passa por isso, né? O Colbert ele não é um diretor tão famoso, ele tem só 3 filmes dentro da cinematografia dele, e aí, como diretor, e aí não chama tanta atenção. O filme tem 3 horas e 36 minutos, as salas de cinema não vão lotar, né, os cinemas com o filme Brutalista, então é uma desvantagem. Se fosse um filme do Nolan, provavelmente seria uma outra coisa, mas não é o caso aqui. Em contrapartida, eu acho o Brutalista um épico muito maior que o Oppenheimer. Eu nem consigo chamar o Oppenheimer de épico. Amo o Christopher Nolan, os filmes dele, gosto do Oppenheimer, mas o Brutalista, ele tecnicamente é muito melhor dirigido, a sua fotografia é superior, sabe? As atuações também. Então, assim, não tem como comparar. O Brutalista é um filmaço, eu acho que ele tem essa vantagem em cima do filme do Christopher Nolan. O outro longa que se assemelha ao Brutalista é o Tar, da Cate Blanchett, né? Muita gente na época achava que era um filme baseado em fatos reais, quando na verdade não era. E o Brutalista tá passando por isso. Uma hora ou outra eu vejo alguém falando, pô, é baseado em fatos reais. Eu mesmo quase caí nessa pegadinha, porque eu só escutei terceiros falando, pô, o Brutalista vai estrear, filme baseado em fatos reais. E aí, obviamente, quando eu fui ver o filme, fui fazer uma pesquisa, vi que não era. Em contrapartida, o Brutalista ele pega elementos do mundo real e traz para essa ficção que concorre, né, dentro das 10 categorias que está concorrendo, de melhor roteiro original. Você vê certas similaridades entre o personagem do Adrien Brody, que é o Laszlo Todd, com o Marcel Brauer, que também é um imigrante que veio do leste europeu, tem uma ligação à Bauhaus. Ele faz uma cadeira no filme, o Laszlo, que parece muito com uma cadeira muito famosa do Brauer, que é a vasilha, que é inspirada no pintor Vasilya Kandinsky. Então você tem essas similaridades entre esse homem do mundo real dentro do filme Brutalista. Mas as histórias deles não são iguais, pessoal. Tô falando só dessas similaridades que o Laszlo tem com o Marcel Brauer. Cara, a cadeira deles, que ele faz no filme, e a real, cara, são muito parecidos os estilos, né?
que é o estilo brutalista, né? Os dois permeiam dentro desse estilo. Então, é interessante a gente perceber que existe a possibilidade de ter uma inspiração no Marcel Brauer para dentro do filme. O Brutalista ele começa de uma forma sensacional, que é com seus créditos. Eu nunca vi isso no cinema, pessoal. Pode ser que já tenha acontecido, eu acho que não, que são créditos na horizontal, da direita para a esquerda. E aí tem linhas dentro desse crédito que lembram blocos de concreto que fazem parte, né? É uma das características principais do estilo brutalista. E são créditos iniciais lindíssimos por causa desse detalhe na horizontal, com essas linhas, o nome da galera que está dentro, envolvida com o filme. Que créditos sensacionais, sério. E aí o filme ele vai se desenvolver em cima do quê? Da história do Laz Todd. Na trama, nós vamos acompanhar o Laz Todd, um arquiteto fugindo da Europa devastada no pós-guerra, buscando recomeçar a sua vida nos Estados Unidos. Além de reconstruir a sua carreira, ele tenta restaurar o seu casamento com a sua esposa, após a separação forçada por mudanças de fronteira e regimes durante o conflito. Sozinho em um país desconhecido, Laszlo se estabelece na Pensilvânia, onde seu talento para a construção desperta o interesse de um poderoso industrial, o Harrison Lee. No entanto, o sucesso e legado cobram um preço alto, e nem todos estão dispostos a pagá-lo. O filme ele vai trabalhar com duas temáticas que eu acho muito interessantes. A primeira delas é em questão ao imigrante e o papel dele dentro dos Estados Unidos. Se você pega muitos filmes antigos que falam dessa época ali, pode até ser um pouco mais para trás, mas especificadamente no pós-guerra, do fim dos anos 40 até, vamos botar ali, os 60, tem essa ideia dos Estados Unidos ser a terra da liberdade, da oportunidade. E aí o imigrante sai ali da Europa devastada, vai para os Estados Unidos e consegue realizar o sonho estadunidense. Ele sai do nada e se torna um cara sinistro. Pessoal, isso não é impossível, mas não é para todos. E o Brutalista, ele desconstrói essa ideia do sonho estadunidense para o imigrante. E isso é muito interessante logo no início do filme, quando o Laszlo ele sai do barco, que são cenas sempre icônicas, né? No final do Titanic, se eu não me engano, a Rose tá ali, o que ela olha? A Estátua da Liberdade, o imigrante chegando nos Estados Unidos, ele olha para a Estátua da Liberdade. E com o Laszlo não é diferente. Ele sai ali, né, a câmera vindo acompanhando ele pelas costas, né? Ele sai de um ambiente escuro, vai vindo, abre a porta, e aí você vê a luz do sol. Quando a câmera levanta ali para a Estátua da Liberdade, ela tá de ponta cabeça. E aí eu interpreto essa Estátua da Liberdade de ponta cabeça, mostrando ali a questão realmente da inversão das coisas. Você não vai ter essa história do imigrante que prospera nos Estados Unidos. Não é isso que a gente vai ver. Então, esses valores que são vendidos, na verdade aqui, eles estão ao contrário. Você não vai ver isso no filme. Você vai ver esse cara comendo o pão que o diabo amassou em muitos momentos. Então você já percebe que o filme ele vem com a provocação da Estátua da Liberdade estar de cabeça para baixo. Você percebe isso no pôster do filme. E aí ele não vai só trabalhar isso, ele vai trabalhar essa outra questão que todo mundo acha nos Estados Unidos, na Europa, né? Que o imigrante, ele é uma pessoa que ele não oferece nada. Ele não tem estudo, ele não sabe falar às vezes o seu idioma, ele não tem nenhum talento. E aí o que acontece? Não só essa questão do imigrante, o filme também trabalha com essa questão de você perder a sua identidade. Quando o Laszlo chega nos Estados Unidos, ele vai para Filadélfia, ele vai se encontrar com o primo dele, que também é judeu. E ele vai conversar com o primo dele e fala, pô, tu mudou... Vou inventar aqui, mas é isso que acontece, né? Exatamente do jeito que eu tô falando. Pô, tu mudou de nome? Ele mudei, né? E essa mulher aí, que tu tá casada, ela é católica. Geralmente judeu, casa com judeu, ou a mulher se converte ao judaísmo, saca? Ela é católica, não sei o que lá. Ele, pô, o nome da tua loja é Fulano e Filhos. O pessoal aqui gosta desse negócio de loja de família. Você vê que o primo dele, para se tornar estadunidense, ele tem que abdicar de quem ele é. Só que as pessoas nunca vão deixar de fazer com que ele esqueça que ele é um imigrante. E aí nessa o Laszlo, né, o primo dele é contratado para fazer a biblioteca do personagem do Guy Pearce, né, que é citado aqui na sinopse que eu falei para vocês. E aí vai ser uma surpresa. O Laszlo vai lá, ele é um arquiteto, né, como eu disse para vocês,
E aí ele faz uma biblioteca, porra, maneiríssima. E o Guy Pearce, ele chega antes do esperado. E aí ele dá um esporro no primo do Laszlo e nele. E aí o Laszlo fala, tá bom, cara, beleza, a gente tá indo embora. E, pô, minha mãe tá passando mal, tem que esperar, tá com medo de entrar na casa. Ele vai embora. O Laszlo rompe laço com o primo dele, porque a mulher dele, do primo, diz que ele tá dando em cima dela e tudo mais. Ele fica bolado com essa parada que acontece. O Laszlo vai morar num centro comunitário. Começa a ficar viciado ali, salvo me engano, é em ópio ou heroína. E isso também tem um contexto. Quando ele tá dentro desse barco, ele machuca o nariz. É no barco, é antes de vir pro barco. E aí o pessoal receita pra ele ali ópio ou heroína pra passar a dor. E ele começa a ficar viciado. Se ele é um cara que tem condições de pagar um médico, não ia acontecer isso com ele. Então ele é um cara que tá morando no abrigo da igreja católica, ele judeu, morando na igreja católica, tá viciado em droga, e aí tá trabalhando numa construção, aí vem um cara e fala, Laszlo, tem um cara procurando você aí. Quem tá procurando ele? O personagem do Guy Pearce. Ele fala, queria me desculpar com você e tudo mais, mas eu dei uma estudada sobre quem você é, ó. Olha aí, ó. Aí ele mostra um jornal e o pessoal falando da biblioteca desse cara, do personagem do Guy Pearce. E aí você começa a ver o seguinte, como que a burguesia capitalista interpreta a arte. Ele não liga para a obra de arte, não tem nenhum significado para ele a não ser um troféu. Se ninguém valida a biblioteca que o Laszlo fez para ele, acabou, créditos finais. O filme não ia ter 3 horas e 36 minutos, saca? Quando alguém vê aquela biblioteca, dá um valor para ela, um significado, um status sociais, e aí o Laszlo vale de alguma coisa. Aquela biblioteca que ele fez tem algum valor. Ela já tinha um valor artístico. Ele é um artista, um arquiteto conhecido no país dele. Só que o personagem do Guy Pearce não sabe disso. Ele não consegue ver aquilo e enxergar uma obra de arte. Ele só consegue fazer isso quando alguém dá valor a ela. Vamos pegar um artista aí que muita gente rica, os novos ricos, admiram. Eu acho uma arte de muito mau gosto, e eu não sou a melhor pessoa para julgar isso, é o Romero Brito. Você vê essa galerinha dos Estados Unidos, ali, o novo rico brasileiro de Miami, dando um valor a uma arte ali de um artista que é muito fácil, você meio prepotente aqui, de ser reproduzido. Eu não tô falando que eu faço, tá? Mas quem tem um talento, reproduz muito fácil ali, acredito eu, a obra do Romero Brito. Mas a galera, o novo rico, ele dá um status para essa arte, saca? Eles não conseguem enxergar a arte, eles só conseguem enxergar o troféu. Olha aqui que eu tenho na minha casa, um quadro do Romero Brito. E o filme trabalha isso muito bem, cara. Muito bem mesmo. Porque tem uma outra coisa, voltando para a questão do imigrante, que é o seguinte, quando a Felicity Jones, que é a esposa do Adrien Brody no filme, consegue chegar nos Estados Unidos, ele fala, e aí, quem você é? Num jantar, né? Ela, seu inglês é muito bom. Ela, eu estudei em Oxford. Ele, caramba, eu sou jornalista, trabalho para a área mais ali de relações internacionais. E você vê toda hora esse preconceito em cima do imigrante. Eles nunca serão estadunidenses. Vão ser sempre lembrados que são imigrantes. E sempre eles têm que ficar onde? Por debaixo. Vamos ser sinceros. O Trump, ele não inventou a perseguição aos imigrantes, a deportação, tratar o imigrante mal, mas ele que é o presidente dos Estados Unidos e a bola da vez, ele que gosta de trazer a polêmica em cima desse assunto. Ele esquece ou finge esquecer que a mãe dele, a mother dele, é uma imigrante. E que se ele mora nos Estados Unidos hoje foi porque a mãe dele migrou do país dela, da Europa, pra cá. Pros Estados Unidos, né? Pra América. Não pra cá, né? Rio de Janeiro, terra maravilhosa, Brasil. Migra pros Estados Unidos. A mãe dele é uma imigrante. Então, aí, quando você atinge um status social, dependendo de como for, você tenta apagar isso. Não, agora eu sou dos Estados Unidos, eu sou estadunidense. E o filme trabalha isso de forma sensacional, essa questão do capitalista, do burguês não entender a arte, né? Querer dar uma de mecenas, mas ele só quer o troféu final
né? Vocês viram aqui quem eu patrocinei? Olha aqui, eu tenho um Laszlo Todes, né? Eu tenho um Todes aqui, ó, a cadeira que ele fez e tudo mais, entende? E essa questão do imigrante. Não é à toa que tem uma cena muito interessante, que é muito simbólica. O Laszlo e o personagem, né, do Guy Pearce, que é o Harrison Lee Van Bohen, eles estão na Itália para pegar um mármore, né, para fazer essa construção, que vai ser o grande projeto do Laszlo dentro dos Estados Unidos, a pedido do personagem do Guy Pearce, né? E aí tá rolando uma festa, uma mulher flerta ali com o personagem do Adrien Brody, e ele tá viciado, bebe pra caramba, e ele cai no local. E aí a fotografia aí é muito interessante, porque você vê, quando a câmera, o Laszlo tá aqui junto com a mulher, e você tá vendo daqui pra lá. E você só vê, num modo voyeur, à espreita, um cara ali em cima, num segundo andar. A fotografia aí é muito interessante. E depois a gente vê a fotografia vendo por detrás desse cara que ainda tá misterioso. A gente sabe que é o personagem do Guy Pearce, mas ali ele tá funcionando como uma presa. Por quê? Porque ele vai atrás do Adrien Brody. E aí quando ele vê o Adrien Brody deitado ali no chão, o que ele faz? Ele estupra o Laszlo. E aí ele começa a falar, o seu grupo, vocês são deploráveis. Quase não saiu, se é que saiu, deplorável. Vocês fazem com que a gente olhe pra vocês de um jeito chulo. E ele tá tirando a calça do cara ali e estupra o Adrien Brody. Esse estupro, ele é simbólico. Ele não é só físico. É o que ele tá fazendo com aquele cara. Ele tá sugando a arte dele. Ele não liga para aquilo. Ele tá abusando dele. E aí o colega Pedro Henrique faz uma observação muito boa, que eu não tinha reparado isso. A cena acaba e volta pra festa num momento em que a música para, numa estrofe muito legal ali numa parte da música, que ela acaba aqui, eu vou ler pra vocês, que ela acaba assim, ó. That's what you are. É isso que você é. Por mais que seja uma música romântica, quando ela acaba no é isso que você é o imigrante. A classe que tem que ficar lá embaixo, você não é nada. Você tá se achando a última bolacha do biscoito porque tá fazendo isso. E aí você vê esse cara que é um industrial respeitado e tudo mais, que é um gay enrustido. Ele não pode ser quem ele é. Não ia cair bem pra quem ele é, saca? Ainda mais naquela época. Você vê que dentro da família dele, possivelmente o irmão fez alguma coisa com a irmã. Aí você vê que é uma família problemática, cheia de esqueletos dentro do armário, que não tem só um teto de vidro, tem um teto de papel. O filme é interessantíssimo quando você vê essas coisas. E aí vem um detalhe final aí. O Brutalista, ele casa muito com a mensagem de outro concorrente ao Oscar desse ano, que é a Nora. Os dois filmes desconstroem essa ideia do sonho estadunidense. E isso é sensacional, gente. A Nora ali é o quê? E aí, me baseando agora no texto do amigo Walter, lá do site Plot Twist, vou deixar o link aqui na descrição. Ele fala, enquanto você tem nos anos 90 uma linda mulher, que é a garota de programa, que sai com o Yuppie dos anos ali 90, final dos 80, 90, e eles ficam juntos mostrando, olha, qualquer um pode ser qualquer coisa nesse país. A garota de programa agora é a Cinderela. O Anora, ele desconstrói essa ideia, mostrando a decadência dos Estados Unidos. E o Brutalista faz a mesma coisa. São dois filmes que conversam muito. A diferença é que enquanto um se passa ali no final dos anos 40 e vai avançando no tempo, a Nora se passa no tempo atual, mas ambos os filmes tratam do mesmo assunto. A desconstrução do sonho estadunidense, dessa terra de oportunidades para o imigrante. E aí você vê a situação atual dos Estados Unidos, onde os imigrantes estão sendo deportados, e de novo, não é uma política, não é uma prática inventada pelo governo Trump, mas ele é o presidente da vez, é a bola da vez. Onde eu vi vídeos do pessoal falando, olha, tá vazio aqui o restaurante.
Não tem funcionário, não tem cliente, porque os imigrantes estão correndo, estão com medo. O Brutalista é um épico sensacional por isso, ele desconstrói toda essa ideia que eu mostrei pra vocês aqui no vídeo. Então, pessoal, se eu tiver que dar uma nota pro filme, se eu tiver não, eu dei uma nota pro filme, é uma nota 8,5. É um filmaço que merece as suas indicações, né, suas 10 indicações ao Oscar, pensando aí nas indicações dos prêmios principais, né, melhor ator, diretor e filme, né, é uma nota 8,5. É um filmaço que eu recomendo a você que vá ao cinema e assista. Rafael, morro de preguiça de ver um filme de quase 4 horas, meu irmão. Você não vai sentir. É sensacional. E é isso, o filme ele passa por esse problema que eu digo, numa sociedade imediatista, onde a gente vê vários reels, assim, TikTok, Instagram, cara. Realmente, trabalha isso pra você ver esse filmaço, é uma oportunidade única. Assista no cinema, tá? Lembrando pra vocês sempre, né, vídeos mais longos aqui no YouTube, curtinhos, TikTok, Instagram e nos shorts do YouTube, sempre uma crítica sensacional e uma análise, como eu disse pra vocês, do camarada Walter, lá no site Plot Twist. E é isso, pessoal. Brutalistas, agora dia 20, quinta-feira nos cinemas. Até o próximo vídeo, um beijo, um abraço e tchau, tchau.